Morando na casa da sogra. Hoje nós vamos ver relatos de mulheres que terminaram morando na casa da sogra. Vão contar coisas boas que aconteceram morando muitas vezes com uma sogra que é muito boa. Outras não se dando bem com a sogra e brigando. Situações que aconteceram. Ou até uma situação que, na minha opinião, é a pior. Quando você se torna empregada da casa. Seu marido volta ali a morar com os pais. E meio que você entrou ali e você é mais uma mulher para fazer os serviços da casa e acaba ficando tudo nas suas costas porque você tá morando lá de favor. Então a gente vai analisar aqui, gente, várias realidades de quem termina morando com a sogra em algum momento ou definitivamente. Então bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, pra ver essas várias realidades. Eu já morei com a minha sogra, gente, não nesse formato de morar dentro da mesma casa, na mesma casa, mas eu morei no mesmo terreno, na casa de cima. Parecia um apartamentinho, então a casa de baixo, e eu morei na casa de cima, né? E vou falar pra vocês como é que foi a minha experiência. Então, bora lá. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Gente, não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok. Lá eu posto pra vocês o dia a dia, bato papo com vocês e também posto os resumos aqui do canal para quem acabou não vendo alguns dos vídeos. Então não esqueçam de me seguir. Sem enrolação, vamos pro quadradinho. Aqui o primeiro vídeo que eu encontrei foi da Emily Caição Oficial. Quem quiser seguir ela, tá aqui o arroba. Vamos então ver a primeira história de morando com a sogra. Como é minha experiência morando com os meus sogros? Eu moro com os meus sogros já tem 3 anos. E disparada, a pergunta que eu mais recebo é como é morar com eles. Nos comentários dos meus vídeos, o que eu mais vejo é pessoas falando que foi horrível, que não recomenda, que não se deram bem com a sogra e que por causa dela o relacionamento acabou. A minha experiência com os meus sogros é muito boa. Eles me acolheram e me ajudam demais. Mas eu sempre lembro que eu não estou na minha casa, eu sempre respeito o espaço deles. E eles também me respeitam muito, principalmente até quando eu tô gravando. Ah, Emily, mas vocês já se desentenderam? Nesses 3 anos que eu tô aqui, houve 2 episódios que eu acabei me desentendendo com a minha sogra. Mas não foi nada demais. E eu particularmente não tenho o que reclamar deles. Resumidamente, quando eu fiquei grávida, tanto eu como o Matheus, no caso meu esposo, não tínhamos preparo nenhum, principalmente financeiro. E eles nos acolheram demais, compraram guarda-roupa, berço pro meu filho. A minha sogra me acompanhava nas consultas quando meu esposo não podia ir. Quando eu fiquei internada, que foi mais de 15 dias, ela ficou comigo como a minha acompanhante, passou a noite comigo. E eu não tô falando isso pra ser mentirosa aqui na internet, não. Eu realmente tô falando a verdade. A minha sogra pode ter todos os defeitos, mas ela me ajuda demais. Quando ela vê alguma coisa na rua que acha que é a minha cara, ela vai lá e compra pra mim. Outro dia eu comentei pra ela que eu tava precisando de uma bolsinha pra sair. E eu não tinha, e ela foi lá, não apareceu com uma pra mim. Mas obviamente, mesmo meus sogros me tratando muito bem, eu tenho sim vontade de ter a minha casinha, de ter meu espaço, meu cantinho. Mas até lá eu tô sendo muito bem acolhida aqui. E eu não vejo eu sentindo generalizar, só que uma situação que não foi legal pra você, seja pra mim também. E pra vocês terem noção, olha a altura da casa, gente. A gente tem que usar 2 cabos de vassoura pra poder limpar o teto. Mas voltando ao assunto, eu recebi muito apoio deles, principalmente quando meu pai faleceu. E como eu já falei aqui, gente, eu fui adotada. Eu tenho também a minha mãe, mas ela não mora perto de mim. E ela já tem os problemas dela, ela já tem muitas tarefas, então assim, ela quase não vem me ver. E eu sou completamente grata à família que eu fui inserida, porque se não fosse a família do meu esposo, eu não sei que tipo de apoio eu ia estar recebendo. Eu também recebo apoio dos meus irmãos, mas eles são casados, então eles têm a vida deles. Em relação à minha família, não é todo tipo de coisa que eu posso falar aqui, porque não envolve somente a mim. Então fica sem ética eu citar coisas aqui. Mas eu tenho os meus sogros como se fossem meus pais. Mas eu sei que eles não são e o respeito é dobrado. E resumidamente, a nossa relação é muito boa. E se vocês tiverem mais dúvidas, é só deixar nos comentários. E foi isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo! Como é minha experiência? Que lindo, cara! Morando com os meus sogros. Eu moro com os meus sogros já tem 3 anos. E disparada, a pergunta que eu mais recebo é como... Que lindo, cara! Ela se dá bem, muito bem com a sogra. Você vê que tem esperança no mundo, né, gente? Mas é como ela disse, mesmo morando junto, mesmo a gente se dando bem, mesmo muito respeito, ela tem muita gratidão pela sogra, gente. E eu acho isso muito interessante. Nós sermos noras, eu me dou muito bem com a minha sogra, sabe? Mas, e assim, a gente se respeitar tudo. E assim, tem sogra que não se mete, gente. Tem sogra que não quer brigar, não quer ficar de nhenhenhê. E assim, é respeitar, é saber valorizar isso, sabe? E o que que acontece? Mesmo ela se dando bem, ela quer ter a casa dela, porque uma coisa não tem a ver com a outra. Não é porque você se dá bem com a sua sogra que você quer ficar morando com outras pessoas dentro da mesma casa. Você quer ter sua casa. É normal ter brigas entre mulheres, porque começa a ter uma briga de território. Tipo, como vai ser a organização dessa casa? A mulher normalmente ela abraça isso e 2 mulheres dentro de um local, as 2 querendo liderar o local, não dá, vai começar a ter briga, tipo briga de território mesmo. E o caso dela não teve, eu acho que ela é uma moça bem humilde, bem tranquila, e a sogra também deve ser, então todo mundo bem tranquilo.
Entendeu? Todo mundo é bem tranquilo e acaba se dando muito bem. Que bom, né, gente? Bom saber. Mesmo assim, não é legal morar com sogro e sogra porque você quer ter seu espaço, tá? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Aí aqui vamos ver os comentários. Em 3 anos não juntaram nenhum tostão. Ela não fala sobre isso, como é que é o juntar dinheiro deles, o que que aconteceu. Ela só conta como tá a situação agora. Casar e morar com outros é sinal mais forte de fracasso de um casamento. Eu acho que não, gente. Eu acho que não. Porque eu acho que é um sinal de que as coisas têm que mudar, de que a gente tem que tomar um rumo. Mas que já fracassou, não. Fracasso é quando não tem muito o que fazer, né? Ué, vai separar por conta disso? Não, vamos pra uma casa, vamos lutar pra ter nossa casa. Por que tem geladeira no quarto? Porque possivelmente esse quarto é imenso, vocês perceberam? Possivelmente o quarto é a casinha deles, entendeu? Vamos pro próximo caso. Aqui já é a Bialves 01, que ela vai mostrar aqui. Você casou, foi morar na casa do seu sogro e virou a empregada da casa. Então, ela coloca uma música que tem direitos autorais, então eu retirei. Gente, mas como o vídeo é curtinho, né? O que acontece? O rapaz jogando o joguinho, deve ter voltado do trabalho, eu espero de coração que esse rapaz trabalhe, né? E ela arrumando toda a casa. E quando ela fala virei empregada, dá a entender que ninguém da casa ajuda. É isso que deu a entender, né? O que vocês acham? Aí o pessoal nos comentários, nem se eu me odiasse muito. É trágico, mas se você for morar só com ele, também vai ser a mesma coisa. Olha ele deitadinho enquanto você trabalha, verdade. Não é que você foi morar com o sogro. Existe grande chance de você morar só com ele e continuar da mesma forma. Se ele não se constrangeu de estar na casa dos pais de favor e ajudar os pais com as coisas e te ajudar, já que vocês dois estão de favor, quando for morar com você vai ser a mesma coisa. Geralmente, quando a gente casa, a gente vai morar com o marido. Daí vira só empregada dele mesmo. Suas escolhas, né? Meu namorado vive me chamando para ir morar com ele na casa da minha sogra. Não vou nem se me pagasse. Já vivo o inferno dentro da minha casa com os meus pais. Imagina no da mãe dele. Tô fora. Eu tive um namorado, gente. O que que acontecia? A mãe dele aceitava que as namoradas dos filhos fossem morar junto com eles. Igual esse comentário aí. Esse comentário me lembrou uma situação que eu vivi, né? Eu comecei a namorar um rapaz em que ele chegou a morar junto com a ex-namoradinha dele. Eles tinham a cultura de levar as namoradas pra morar na casa dos pais junto com eles, entendeu? Então, a última namorada dele morou com eles dentro da casa. E eu comecei a namorar com ele e eu não precisava disso, entendeu? Eu não precisava desse acolhimento e morar junto. Eu já tinha minha família, então eu não tinha interesse nisso. E havia um detalhezinho sobre morar com eles. Ela era uma mulher muito difícil. Ela falava todo tipo de palavrão possível. Mas assim, muito palavrão. Eles falavam muito palavrão. E se você erra com ela, ela te xingava de tudo quanto era nome. Mas assim, xingar mesmo, de gritar, de sair batendo porta e gritando. Você é filha da. Você é isso, vai tomar no. Era assim. É assim que eles se comunicavam. E você se pergunta por que você estava namorando com ele? Ah, eu era jovem. Eu era jovem sem noção também. Só que eu não fui criada dessa forma. Então eu olhava assim, ela gritando com a outra nora dela, porque não lavou a louça direito, ou não fez um negócio a tempo. Eu não tava acostumada com isso. Mas assim, eu lembro desse detalhe. Eu, tipo, cara, essa sogra aí não vai ser punk. Foi maravilhoso ter vivido essa situação. Essa sogra, ela não só tinha esse detalhe nela, mas ela me fez sofrer muito. Ela me fez sofrer muito, gente, essa sogra. Eu também era uma banana por não me aprumar e sair mais cedo dessa situação, né? Eu fui sair depois de um tempo. Bananas de pijamas. Bananas de pijamas. Isso aí que eu tô contando é um detalhe. Ela me fez sofrer muito. E o sofrimento que ela me fez passar faz eu olhar minha sogra com mais carinho. O respeito que a minha sogra tem por mim, a educação que ela tem, como ela me trata bem. Ela não se mete no meu relacionamento. Ela tá presente nos momentos especiais, faz questão de estar presente. Cara, nunca me desrespeitou em nada. A situação difícil que eu passei me faz valorizar o presente que eu vivo. Fora as picuinhas que ela fazia. Ela fazia questão, essa minha ex-sogra, ela fazia umas picuinhas assim, ela fazia questão de trazer ex-namorada. Ela fazia questão. Era Natal, era Ano Novo, era festa junina, as ex-namoradas estavam lá. Só pra machucar, gente. Aí você pergunta, como é que você aturou isso, Nicole? Bananas de pijamas.
Bananas de pijamas descendo as escadas. E o seu ex-namorado, bananas. Às vezes você é pego de surpresa, sabe? Você é pego de surpresa e você não vê a paulada vindo. Aqui é o relato da Nutrialine Equilíbrio, quem quiser seguir ela. Ela morou 5 anos na casa da sogra. E o que ela viveu nesse meio tempo? Coisas que minha sogra fez comigo por eu ter morado 5 anos na casa dela e vocês vão ficar chocados. Em primeiro lugar, quando eu engravidei, a minha sogra foi a que ficou mais feliz de tudo. Eu e o Jonathan, a gente tava assim, né? Sem saber o que fazer. E a minha sogra, tipo, soltando fogos. Ela era a mais feliz de todas. Mas depois a gente ficou feliz, tá, gente? Porque a gente foi pra guerra sem armadura. E aí deu no que deu. Quando eu tava com 12 semanas, eu tive um sangramento muito intenso e eu já entendia que aquilo seria um aborto. E aí eu fui pro hospital. Quando eu cheguei lá, a minha sogra trabalhava nesse hospital e ela ficou comigo da hora que eu cheguei à hora que eu fui embora. E ela ficou muito triste quando o médico tinha falado que talvez eu tava tendo um aborto mesmo, pra eu esperar mais algumas horas. Quando eu tava com mais ou menos 6 meses, eu fui dormir na casa da minha mãe. Esse dia eu não dormi na casa dela. E aí o meu esposo me mandou um vídeo filmando tudo que a minha sogra tinha dado pro nosso filho. Tudo, tudo. Eu não sei se eu tenho esse vídeo aqui, mas era todas as roupas, todo o enxoval do meu filho. Na época a gente tava passando uma dificuldade de grana. E ela comprou tudo que meu filho precisava. Tinha um carrinho e tudo, então... Quando meu filho nasceu, a minha sogra sempre gostou de dormir um pouquinho a mais, só que ela sabe que eu sempre acordei muito cedo. E por ter uma criança em casa, né, ela sabia que ia ser difícil pra mim, então ela contratou uma pessoa pra ficar comigo e fazer todas as minhas refeições, porque o Bento tinha muita cólica, então eu me restringia de comer alguns alimentos, e essa pessoa ficava à minha disposição de fazer todas as minhas refeições, e ela chegava e me ajudar em algumas coisas assim também. Então ela ia de manhãzinha, né, na hora pra fazer o meu café da manhã, e só ia embora quando deixava a janta pronta. Gente... Durante 3 meses foram assim, então só tenho a agradecer. Agradeço. Toda vez que eu lembro eu fico, gente, caraca, que fantástico que foi isso. Ainda falando do meu filho recém-nascido, meu filho usava 2 medicamentos, que eram o Colides e o Colic Calm. Que esses medicamentos, eu não sei hoje, mas na época eram muito caros. E aí a minha sogra, ela, antes de ver que tava acabando, ela ia lá e comprava. E nunca deixou faltar essa medicação, porque ele sentia muita cólica. Eu e a minha sogra, a gente tem uma personalidade muito parecida, a gente não tem muito de demonstrar sentimento com abraço, carinho, essas coisas não. Então, eu demonstro muito com atos de serviço. Então, sempre que eu sei que ela gosta de comer alguma coisa, eu faço pra ela. E ela, do mesmo jeito, sempre que vê alguma coisa que eu gosto, ela compra. Então, já teve várias vezes de falar assim, eu comprei um docinho, porque ela sabe que eu gosto de alguns docinhos. Então, ela sempre fazia isso. Sempre me ajudou muito com o Bento, muito, assim. Eu ligava às vezes pra ela porque eu tinha atrasado no trabalho. Pega o Bento pra mim na escola. E ela sempre muito disponível. Então... ela sempre foi muito, muito minha parceira, assim. Então, a gente se dá muito bem. Depois de 5 anos morando com ela, a gente decidiu que era a hora de termos um espaço pra gente. Então, a gente alugou um apartamento. E com muita dor no coração, porque ela sentiu muito isso. Mas, mesmo assim, ela simplesmente mobiliou o nosso apartamento, assim. Ela e o meu sogro, né? Eles deram geladeira, guarda-roupa do meu filho, cama do meu filho, sofá. Gente, sério, eu só consigo ser muito grata. E eu sei que você pensou que esse vídeo fosse eu falando as humilhações que eu já passei por conta da minha sogra. Isso não existe no meu relacionamento com a minha sogra, gente. Eu sei que existem relações muito complicadas entre noras e sogras, né? Mas a minha relação com ela sempre foi muito tranquila. Eu sou muito grata a tudo que ela fez e ainda faz por mim. Então, dona Heloísa, você mora dentro do meu coração. Eu nunca... acho que eu nunca falei isso pra ela. É pra vocês verem, né, gente? Olha, aqui nos comentários o povo morrendo de inveja. Aqui, ó. Aqui, ó. Sentimento ruim que eu senti vendo esse vídeo. Inveja. Uma sogra perfeita. Eu quero ser essa sogra. Sendo assim, meu filho ou filha estará sempre por perto de mim. Além de ganharei 2 filhos. O que acontece também, porque eu tenho 2 filhos homens, então é melhor eu pensar sobre o assunto um pouco. Por que eu me dou bem com a minha sogra? A minha sogra não enche meu ouvido. Ela não fica enchendo meu ouvido. Porque assim, gente, o que eu percebi sobre sogra também? Santa no soy. Santa no soy. Tá bom? E é nisso que eu quero tocar. Eu percebi assim que quando eu me dei mal com sogra, ambos os lados poderiam estar errados. Mas acontecia um fato interessante. Eu percebia que algumas sogras que eu tive, algumas não, gente, eu só me dei mal com uma mesmo. Eu tive outros relacionamentos e nunca me dei mal. Eu percebi o seguinte, e vejo também na vida dos outros isso. É assim, a gente vai ter defeito. A nora vai ter defeitos. E eu tinha meus defeitos. E eu tinha defeitos, como eu disse, Santa no soy. A nora, ela vai ter defeitos. A questão é como você lidar com esses defeitos dela. Você tem que lidar com esses defeitos dela? Ou é seu filho que tem que lidar? E ela se metia nisso, queria consertar esses defeitos, sendo que é uma coisa que o casal vai ter que lidar. Às vezes o filho deixava a desejar.
E a sogra quer que a nora conserte o filho dela também. Não fique pensando que a sogra é difícil, é sempre porque o filho é um anjinho. Não. Às vezes ela tem raiva do filho, ela tem. Ela tem um ressentimento do filho, porque ela queria que o filho fosse melhor, fosse mais homem, fosse mais isso, fosse mais trabalhador. Aí ela coloca nas costas da nora consertar também esse filho. Então, de alguma forma, é se meter. Você tá se metendo. Se metendo na forma com que seu filho decidiu tocar a vida dele, se metendo na forma que a nora é, os defeitos que ela tem. E você vai se metendo em tudo isso, tentando consertar, tentando ter controle sobre isso. E aí cria uma repulsa. Porque já não basta meus defeitos, já não basta os defeitos do seu filho. Agora eu tenho que lidar com uma cobrança de quando é que a gente vai mudar, quando é que a gente vai melhorar. E detalhe, não morando na mesma casa muitas vezes. Então, o que pega é isso. A sogra se meter de alguma forma, entendeu? Deixa a pessoa com os defeitos dela. Por quê? Porque você também tem os seus. Então, e aí a solução vem da onde? A sogra viver a vida dela. Mas viver mesmo. Fulano tem defeito, mas eu também tenho. Eu tô vivendo a minha vida. Vocês que se resolvam. Agora, a gente já trouxe aqui sogras tão difíceis a ponto de ficar triste com a gravidez, a ponto de ficar triste com o sexo do bebê. Aí, então, tudo que a gente falou sobre a sogra se meter, a sogra isso, a sogra aquilo, é a crítica vindo por parte da nora, né? Críticas que nós temos quando nós somos nora, porque todo mundo foi nora, inclusive a sogra já foi nora, né? Então é a visão da nora. Quando a sogra se mete, quer consertar seus defeitos, consertar os defeitos do filho, muitas vezes nas suas costas, se mete nas suas escolhas. Isso é o que causa grande parte das brigas. Gente, se mete na sua vida, não no caso você morando com ela e ela querendo que você arrume as coisas. Não. Né, porque é a casa dela, né? Agora a gente vai ver a visão da sogra. Essa daqui é a Camila que disse. E agora é a visão da sogra. Sogras é desse jeitinho. Sogras é desse jeitinho. Tem nora que diz assim: morar com a sogra é um inferno. Nora, se morar com a sogra é um inferno, levanta bem cedinho, arregaça as mangas, vai trabalhar, ajudar seu marido para poder pagar um aluguel e comprar uma casa. Tem nora que faz da sogra a sua empregada. Uma dica boa para você, nora. Age, levanta. Se querem casar, como se diz, precisa de trabalhar e ter uma casa. Tem um ditado que diz assim: se vira nos 30. Se vira nos 30 você e seu marido e vaza. Então, basicamente é assim, tá morando com a sogra. Eu acho que tudo que a gente vai falando, gente, é muito assim. É não morando. Porque aí no momento que você mora com ela, na casa dela, pra nora, a coisa começa a complicar mesmo. Porque você tá na casa do outro, gente. Mesmo que não fosse sua sogra. Se você estivesse morando de favor na casa de alguém, você vai deixar de arrumar as coisas, você vai deixar a casa desandar. Não, você tá de favor. Você vira quase que empregado da casa. Mesmo sem querer, mesmo na ideia de tentando ajudar, você que vai acabar fazendo mais coisas por sentir esse peso do estou de favor, né? Mesmo sendo um estranho, mesmo sendo um amigo que te deu lar. E é isso, entendeu? Então, você tá na casa da pessoa, vai morar na casa da pessoa, você se submete às regras dela. E aí, quando é sogra, a coisa ainda tem aqueles detalhezinhos que eu falei pra vocês, quando existem os seus defeitos, aí vai somar com a casa sendo dela, a limpeza da casa, como você limpa, o que você faz, como você faz em cada detalhezinho. E aí a coisa vai ficar muito tensa, vai ficar muito pesada, entendeu? Porque nós temos defeitos, gente. Nós temos. Aí agora você deve favores para essa pessoa, deve favores por estar de favor na casa dela. Agora me conta se aconteceu com vocês alguma situação parecida de morar na casa da sogra ou a sogra morar com você. Então é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueça de se inscrever, apertar o sininho e beijo.